Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a prova da UEL, mais especificamente como que a história geral aparece na prova da UEL. Aqui no Historizando nós já temos um vídeo falando sobre história antiga nessa prova e hoje eu vou comentar mais algumas questões sobre história geral dessa prova. Se você quer entender um pouquinho mais, continua assistindo esse vídeo. Não se esquece que no @historizandotati no Instagram vai ter mais conteúdos para você, então me segue por lá também. E esse vídeo tem o apoio da Passei Direto, um lugar, uma plataforma, um site, um aplicativo que vai te ajudar nos seus estudos. Você vai poder tanto compartilhar os seus materiais de estudo, como ter acesso a materiais de estudo de outras pessoas e de produtores e produtoras verificadas. E o Historizando é uma produção verificada da Passei Direto também. Lá tem conteúdos exclusivos. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Seguinte, confesso que na hora de procurar sobre a prova da UEL, eu não achei muitas informações. Inclusive, é até difícil achar as provas. Se você tem algum site, algum acesso aí com as provas da UEL na íntegra, por favor, comenta aqui para mim. Então, tá vendo que a prova que eu achei já até tá grifada o gabarito, mas foi a única forma que eu encontrei as provas, tá? Então, a prova da UEL vai trabalhar. Eu observei, pelo menos nesse arquivo, que muito mais de história geral do que história do Brasil. Quer dizer que há uma regra? Não. Mas quer dizer que você precisa se atentar à história geral. Porque muitas das vezes vocês ficam focados e focadas em história do Brasil, esquece um pouco a história geral, deixa de lado. E essa prova, pelo visto, valoriza a história geral. Eu vou mostrar para vocês duas questões que envolvem imagens, que envolvem figuras. E isso, então, ao meu ver, é valorizado também nessa prova, pelo menos no arquivo que eu encontrei. Se você conhece um pouco mais sobre humanas na prova da UEL também, vamos conversar, vamos entender junto. Comenta aí para ajudar as pessoas que estão assistindo esse vídeo para fazerem uma boa prova. Pelo que eu estou sabendo, a prova já está chegando. Não vi se tem alguma notícia de adiamento, porque assim, várias provas estão tendo notícias de adiamento, a UFPR, a Unesp, a UEM. Então assim, inclusive se você for fazer alguma outra prova, comenta aqui. Se você conhece alguma outra notícia que eu não tô sabendo, também comenta aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, nós temos uma imagem aqui que é uma imagem muito clássica, né? Que é o retrato do Luís XIV. A prova do Enem já cobrou, inclusive, essa imagem e já cobrou uma charge dessa imagem. E aqui no Historizando tem a resolução dessa questão dessa charge. Eu aconselho a dar uma olhada, porque tem muita relação com a questão que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? Então, tem essa imagem do Luís XIV, uma imagem bem clássica que está lá no Museu do Louvre. Tudo bem, meu sonho ver essa imagem de perto. Espero realizar depois dessa pandemia. Bom, com base na figura 3 e nos conhecimentos sobre o reinado do Luís XIV na França, assinale a alternativa correta. Beleza. Ignora aí que a gente já tem a resposta grifada, mas de qualquer forma, vamos entender as outras alternativas, tá? E a resposta, é claro. Como fonte histórica, a pintura é considerada produção estética destituída de articulações com a sociedade do período. Gente, eu observei nessa prova, e na prova da UFPR também eu observei isso. Sexta-feira vai ter vídeo da UFPR, vai ter uma questão de sociologia da UFPR. Já se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita para ver. Eu observei que o vocabulário, eles gostam de rebuscar, sabe? O vocabulário da prova. E aí tem que tomar muito cuidado. Por quê? O rebuscar o vocabulário não quer dizer que esteja certo. Vocês têm muita mania, e olha, eu tenho muitos alunos, muitas alunas, e eu sou uma pessoa, eu brinco que eu sou PhD em resolução de questão, porque durante muitos anos da minha vida eu trabalhei só com resolução de questão. Até hoje eu trabalho, mas isso faz desde que eu estou na faculdade de História, então há alguns anos atrás eu trabalho com resolução de questão. Então eu observo os principais erros. E vocês têm mania, né? Muitos alunos e alunas têm mania de simplesmente olhar, tá aqui, tá bem, o vocabulário tá bem trabalhado, né? Deve ser essa a resposta. Cuidado, gente.
Às vezes, e na maioria, esse vocabulário trabalhado ou palavras que você não conhece é justamente para você ficar confuso, ficar confusa e marcar errada. Então, primeiro, observe as alternativas como um todo. Se de fato nenhuma outra faz sentido, até tudo bem você marcar uma coisa que você não conhece. Acontece. Mas, se tem uma outra alternativa, que você tem aí uma certeza, ou pelo menos você sabe que tem uma certa lógica, você vai marcar que tem uma palavra estranha só porque você não conhece a palavra? Entendeu? Então, inclusive, gente, todos os vídeos de resolução de questão aqui eu sempre dou dicas. Por isso, você pode até não fazer a prova que eu tô corrigindo, mas eu sempre aconselho você a assistir, a fazer, dar um pause e fazer a questão antes, para justamente você treinar todas essas habilidades, tá? Então lá, qual que é o problema da letra A? Como fonte histórica, a gente pode usar essa imagem como fonte histórica? Sim, com certeza nós podemos usar. Agora, olha como que está sendo trabalhado. A pintura é considerada produção estética destituída de articulações com a sociedade do período. O que significa isso? Destituída, está desconectado, está separado dessas articulações da sociedade no momento. Então, tipo assim, é como se essa imagem não tivesse uma relação direta com a sociedade que está sendo retratada aí naquele momento do reinado Luís XIV. Isso é verdadeiro ou falso? Gente, isso é falso. Isso aqui está retratando a figura do rei daquele período. Se está retratando a figura do rei daquele período, está destituído, desconexo, descolado com a sociedade daquele momento? Não, está mostrando aí uma figura de liderança daquela sociedade. Então não está desarticulado, não está desconectado, beleza? Olha a letra B. Essa pintura representa, da perspectiva política, símbolos do absolutismo ao tornar reconhecida a figura do rei. Perfeito. O que acontece? O que essa imagem tem de diferente com relação a outras imagens, a outros, digamos, retratos desse período, né? Porque é como se fosse ali um retrato, tá até escrito na legenda, retrato do Luís XIV. Existe uma simbologia nessa imagem que me prova que ele é rei, né? E aí são várias as simbologias. Por exemplo, o cetro na mão dele, a roupa que ele está usando, a vestimenta que ele está usando, até mesmo a questão da imponência da imagem, não seria manto, né? Ou talvez seria, enfim, toda essa indumentária aí que o Luís XIV usa é justamente para mostrar, esse cara aqui é um rei. Existem outros retratos daquela época? Sim. Eles estão exatamente vestidos, né? E da mesma forma, tem as mesmas coisas? Não. Então, isso aí vai simbolizar pra gente, nas questões políticas, essa questão do absolutismo, da importância do rei. Gente, Luís XIV é o cara do Estado sou eu, entendeu? É o Rei Sol, é o cara, o símbolo master ultra plus do absolutismo francês e do absolutismo de uma forma geral, né? Porque a gente sabe que o antigo regime, se você não sabe, por favor, assista esse vídeo aqui que é muito importante sobre o antigo regime aqui no canal, um dos vídeos mais queridinhos por vocês. Se você não sabe, o antigo regime, a base de estudo do antigo regime é francesa. Se a base é francesa e se o Luís XIV é uma referência da base francesa, logo ele é uma referência geral, entende? Então, letra B. C. O monarca Luís XIV dispunha de autoridade limitada, recordando a divisão iluminista dos três poderes em esfera. Olha só, como é que é? Do poder em três esferas. Gente, o que acontece? Aqui existem afirmativas que, de fato, possam ter relações. Por quê? Quem coloca como discussão a imposição, quem coloca como discussão, desculpa gente, me enrolei, quem coloca como discussão a limitação do poder real? Os iluministas, são eles que aí vão inaugurar esse tipo de discussão, de falar, ó, isso aí tá errado, isso não tem sentido, a gente precisa distribuir o poder, e aí vários desses iluministas vão falar da divisão dos poderes, um deles, o mais conhecido, né, é o Montesquieu, que fala dessa divisão dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, beleza. Mas olha o que a C tá falando, o monarca tinha um poder limitado, tinha uma autoridade limitada? Não, não tinha, né?
recordando a divisão iluminista. E recordando, gente, Luís XIV tá desconexo do período aí do iluminismo. O iluminismo é só século XVIII, tá? Já tá caminhando aí pro Luís XVI, né? Isso, Luís XVI, que é o rei francês aí no século XVIII, fim do XVIII, né? Pro XIX, mas aí a Revolução Francesa não deixa ele ficar muito tempo. Mas assim, primeiro que não tá no mesmo período, tá? Iluminismo e Luís XIV. E segundo, que mesmo que tivesse, a autoridade do Luís XIV não é limitada. Vai existir um questionamento sobre a limitação, entendeu? Acho que eu me embolei um pouquinho, se não entendeu, comenta aqui, mas acho que deu para entender. Letra D. A extensão de direitos de cidadania ao terceiro estado foi um dos principais traços políticos do período. De novo, aqui está fazendo uma referência a momentos aí da Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, que é justamente dar ao terceiro estado as questões políticas, etc. E a gente está em outro momento aqui, né, Luís XIV. Aqui, ó, na dúvida, tem data, ó, 1701. Revolução Francesa é 1789. A Revolução Francesa é que vai questionar para modificar isso, né? Então, é final do 19, final do 18 e início do 19, beleza? Então, não. Agora, vamos para a letra E. A característica política do reinado de Luís XIV foi a separação entre a instituição religiosa e o Estado. Primeiro que não é uma característica do reinado dele, ele até mesmo tem uma conexão muito forte, né, com a igreja, mesmo porque uma das justificativas do absolutismo mais aceitas na França é justamente o direito divino dos reis, que tem uma base aí de dois franceses, né, que é o Jacques Bossuet e o Jean de Lambert, se eu não me engano, né, porque saber todos esses nomes de cor é difícil. Mas é uma base aí muito importante da igreja. Então, não tem essa separação. Claro, existe essa separação no sentido de autoridade, tá? Existe o Papa e tudo, existe o rei, mas existe, na verdade, uma conexão muito forte aí. E não uma separação desses dois. De novo, existem autoridades, não quer dizer que uma coisa e a outra são juntas, mas que não é uma característica do reinado do Luís XIV. Combinado? Então, letra B, nosso gabarito. Ficou dúvida? Comenta aqui. E agora, nós vamos caminhar um pouquinho aí, nós vamos para o século XIX, né? Século XIX, mais especificamente 1830, as revoluções chamadas de revoluções liberais. Aqui no Historizando, tô apontando sempre para cá, porque aqui fica uma bolinha, não sei se você tá vendo, e essa bolinha te leva para os links que eu vou deixar para vocês aqui. Esses links incluem aulas que têm relação, conexão com o que a gente está discutindo, tá? E aí, sempre, se você quiser se aprofundar, clica na bolinha, beleza? Bom, então nós temos aqui uma imagem de Delacroix, gente, eu não sei falar o nome desse cara, é francês também, tá? Que é a liberdade guiando o povo. Vocês têm uma mania, não tô falando nem de vocês, não vou colocar a culpa de vocês em vocês, porque não é culpa de vocês, é culpa dos livros didáticos, é culpa de pessoas que usam imagens para ilustrar e não para mostrar de fato o documento, o fato histórico em si, e só uma ilustração daquilo que está sendo dito, tá? Mas a imagem em si, ela já fala por si só, né? Não precisa ser só uma ilustração, mas isso é uma discussão aí bem ampla que a gente pode ter. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando disso? Muita gente conecta essa imagem com a Revolução Francesa. Muita gente. E essa imagem não é da Revolução Francesa. Essa imagem é das revoluções de 1830, tá? Então, Liberdade Guiando o Povo é de 1830. Lembrando que as revoluções, né, conhecidas como liberais, pelo menos nos livros didáticos de vocês, fala de Revolução de 1820, de 1830 e de 48, também conhecida como Primavera dos Povos. Então, a gente está aqui no meio do negócio, que é 1830, tá? Então, não é da Revolução Francesa. Já comenta aqui embaixo se eu já destruí algum sonho seu aí achando que era da Revolução Francesa. Porque, assim, direto eu encontro aluna que ainda não sabia e eu, digamos, conto essa história para essa pessoa. Bom, exposta no Museu do Louvre, outra imagem
Gente, um dia eu vou estar cara a cara com essa imagem. Tenho fé nisso. A obra Liberdade Guia no Povo remete à existência de questão social ainda hoje debatida. Beleza. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre modernidade e vida social, é correto afirmar que a obra representa o quê? Vamos pular a alternativa que já está aí marcada como certa, vamos ver as outras, o porquê que não faz isso, né? Porque, ó, de novo, olha a pergunta. Com base na imagem e nos conhecimentos da modernidade da vida social, é correto afirmar que a obra, o que ela representa, tá? Olha a letra B. Primeira tentativa de revolução social do proletariado moderno contra a burguesia. Bom, seguinte, essas tentativas revolucionárias, primeiro que a Liberdade Guia no Povo, essa revolução de 1830 não é específica com relação a proletário e burguesia, inclui esses grupos, mas não é específico sobre esses grupos, mesmo porque tem que tomar muito cuidado, porque essas revoluções do século XIX, elas têm inúmeros grupos diferentes. E vocês têm muita mania de achar que burguesia, proletária é isso e camponesa é junto com proletário. Não, não. São grupos diferentes. A burguesia mesmo, burguesia por si só não existe, né? Você tem alta burguesia, você tem a questão dos comerciantes, enfim. Você tem uma burguesia mais preocupada com o social a partir da origem dos jacobinos. Então, assim, dificilmente você vai falar dessas revoluções do século XIX apenas dois grupos e colocá-los aí nessas caixinhas e pronto, né? E segundo, como eu disse, não é uma revolução que apenas se importa com isso, né? As revoluções do século XIX são revoluções também muito ideológicas, então vão defender as questões ou do liberalismo, ou dependendo do momento do socialismo, né? O socialismo utópico e o socialismo científico, né? Que é o conhecido pelo Karl Marx, que chama, né, de socialismo científico e de socialismo utópico, a partir, né, da Primavera dos Povos, ele vai escrever muito sobre isso. Então, é uma questão um pouco mais da base ideológica, tá? C. A participação popular na luta pelo direito de voto pelas mulheres e contra o trabalho infantil. Olha só, essa obra representa isso. Tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas levam no literal, né? Seguinte, nós temos aqui uma imagem feminina e uma imagem de uma criança, ok? Aí a pessoa, voto feminino, trabalho infantil. Não. Qual que é o nome da obra? Liberdade Guia no Povo. Quem é a liberdade? A figura feminina, tá? Toma muito cuidado com isso. Essas interpretações literais, ainda mais com relação a imagens, pode ser prejudiciais para você. Então, não tem essa conexão, tá? Com relação ao voto feminino, existem sim questionamentos sobre essa questão do voto feminino, mas, infelizmente, as chamadas sufragistas, né, as mulheres que lutam pela questão do voto feminino, nesse momento do século XIX não conseguem muito espaço. Vão questionar? Vão reivindicar? Sim, desde a Revolução Francesa a gente tem mulheres importantes. Eu não sei o sobrenome, pronunciar o sobrenome da Mary alguma coisa, mas ela escreve sobre os direitos da mulher e da cidadã, né, na Revolução Francesa. Aqui também tem vídeo de feminismo, se eu lembrar, né, porque eu tô falando de vários vídeos, se eu lembrar eu deixo aqui também, que eu falo um pouquinho dela. Então, assim, existem essas discussões? Existem. É a base aí dessa questão revolucionária? Não. As mulheres só vão conseguir mais espaço aí final do 19, início do 20, né? Tanto que o voto feminino é século 20 que vai ter aí, na maior parte dos lugares do planeta, é século 20, beleza? Falando em voto feminino, publiquei segunda-feira agora, né, que foi Dia Internacional da Mulher, um vídeo sobre o voto feminino no Brasil. Então, se você tem essa curiosidade, e é muito rico você assistir esse vídeo também sobre essa questão de voto, tá? O repúdio ao caráter sangrento, letra D, tá? O repúdio ao caráter sangrento das revoluções populares produtoras. Eu juro que eu não sei como é que faz para tirar essa barrinha do Google. O repúdio ao caráter sangrento das revoluções populares produtoras de regimes ditatoriais. Gente, primeiro, a imagem está repudiando essa revolução? Será?
Porque assim, tudo bem, existe essa questão da violência na imagem? Existe. Mas se repudia porque, olha, de novo, olha a chamada, né? A liberdade guiando o povo. Tá repudiando essa imagem? Ou tá mostrando aí a força dessa revolução, né? E o quanto a liberdade é importante, ok? E como esse povo tá lutando por ela. Então não é o caso. E ainda fala que essas revoluções produzem regimes ditatoriais? Diretamente assim? Não, né? Tipo, vamos colocar a ditadura aqui. Não. Pode ser como consequência justamente pelas forças, né, das populações tomarem aí conta. Pode ser que, né? Enfim, existe essa discussão, mas isso é mais do século XX, nazismo e fascismo, né? Você tem esse receio das questões populares e aí acabam transformando em regimes ditatoriais justamente com receio desse poder aí mais popular, mas não é o caso aqui agora, tá? E letra E, a democracia que atinge a plenitude quando homens, mulheres e jovens pegam em armas. Gente, olha que louco. Tá falando assim, ó, democracia, plenitude, a democracia mesmo só vai ser quando a galera pegar em arma. Será? Não sei, é uma discussão que a gente pode ter também, mas não é o caso da imagem, né? E de novo, com relação a mulheres e jovens, né, que tá falando aqui, gente, a mulher representada na imagem não é a figura de uma mulher, é a figura representando a liberdade, é a liberdade guiando o povo. A figura feminina aqui tem outro objetivo, tá? E a nossa resposta, a luta de estratos sociais em defesa de igualdade jurídica e pela conquista de direitos de cidadania. Aí sim, combina tanto com o momento histórico do século XIX, que são bases de lutas aí importantes do século XIX, porque você tem a Revolução Francesa, mas ao mesmo tempo você tem o Congresso de Viena que vai tentar retornar tudo ao que era antes da Revolução Francesa. Isso, é claro, não será possível porque vão existir várias revoluções no século XIX, tá? Vou deixar tudo que eu conseguir deixar linkado, eu vou aqui, mas são muitas as referências. Aqui no canal já tem tudo, tá, gente? Já tem vídeo de Congresso de Viena, já tem vídeo de Revolução Francesa, já tem mais de um vídeo de Revolução Francesa, inclusive, já tem vídeo de todas essas revoluções do século XIX. Se você pretende fazer uma prova que valoriza a história geral, eu aconselho você a assistir, porque esse século XIX, né, o fim do 18 para o 19, existem inúmeros acontecimentos na Europa que vão ficar marcados na história geral e isso acaba caindo bastante quando a prova prioriza esses assuntos, tá? Então, letra A, nosso gabarito. Como sempre eu falo demais, então se você chegou nesse minuto desse vídeo, comenta aqui. Se o vídeo passa de 20 minutos, eu já fico achando que ninguém vai assistir. Então comenta, cheguei até o final. Se você conhece alguém que vai fazer essa prova, por favor, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes ajuda a pessoa aí a fazer uma revisão. Se você sabe se aconteceu alguma coisa com a data da prova, também comenta aqui, né? Porque todo dia tem uma notícia aí de adiamentos de provas. E é normal, gente. Nós estamos numa fase muito perigosa da pandemia nesse momento, né? Esse vídeo vai ficar gravado para todos sempre, mas quem estiver assistindo aí anos depois, quem sabe, estamos num momento de pandemia muito sério, né, no Brasil. E é isso, gente. Não vou terminar esse vídeo triste, não. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês compartilhem, se inscrevam, curtam esse vídeo. Comenta aqui, Tati, cheguei até o final. Tem alguma dúvida? Comenta. Tem alguma coisa que você quer dividir sobre a prova também? Comenta, porque eu infelizmente não conheço ela muito. Inclusive, nem achei muitas questões por aí de forma organizada. Se você conhece algum site, algum lugar que tem essas provas de uma forma organizada, também comenta aqui, por favor, para justamente me ajudar a produzir mais sobre essa prova. Se inscreve no canal, já falei, curte, Historizando Tati em todas as redes sociais, me seguem por lá também. Comenta, um beijo e até a próxima. E se eu não ver vocês até o dia da prova, boa prova!